Olá, olá pessoas do oitavo ano, e aí, beleza? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós estamos estudando acentuação tônica e gráfica. Já aprendemos muitas regras importantes, por exemplo, a regra geral. Nós aprendemos a regra da, então, acentuação tônica, como é que se dá, né? A acentuação gráfica, nós também entendemos o que significa isso, né? Aprendemos também, por exemplo, quais são os acentos gráficos, quais são os sinais gráficos, as regras das monossílabas, né? O que são monossílabas tônicas, o que são monossílabas átonas, quais as monossílabas que devem ser acentuadas, né? No caso as tônicas. E, por fim, aprendemos as oxítonas, né? Logicamente classificando a palavra conforme a posição da sílaba tônica. Bom, isso significa que nós já podemos começar a analisar a questão que no início da aula nós, conversamos, que então poderíamos fazer a análise conforme nós, fôssemos estudando as regras. Vamos aqui a observem, a palavra já é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Bom, a palavra já é terminada em A, deve ser acentuada por quê? Porque ela cai na regra, a regra das monossílabas. Então está incorreta, porque aqui está afirmando que ela pertence à regra das oxítonas. Nós queremos a única correta. Podemos então analisar esta porque já estudamos as monossílabas. Vamos ver a B? Observem, após é acentuada, pois é uma oxítona terminada em O seguida de S. Após só pode ser uma oxítona a partir de que haja mais de uma sílaba na palavra, tá? E como é que se separa após? Bom, você vai então separar o A do pós, né? Tá aqui a separação conforme o dicionário, certo? Ou seja, então realmente ela é uma oxítona, porque a sílaba tônica é a última. E a oxítona ocorre quando a última sílaba de uma palavra é a tônica, como neste caso. Deve ser acentuada porque é uma palavra oxítona terminada em O seguida de S? Sim, senhores, está aqui. A regra das oxítonas diz que as oxítonas terminadas em A, E, O, E, I, O, I, El, em, ens, devem ser acentuadas, tá? Seguidas ou não de S. Por exemplo, aqui, as, es, os, eis, os, els, tá? Ou seja, é uma O terminada, em O, aliás, seguida de S. Então, nós já achamos a resposta. A B é a correta. Só que mesmo assim, nós vamos analisar as outras quando, logicamente, nós formos estudando as outras regras, tá? Apesar de que a D, eu acho que nós poderemos já, então, analisá-la. Em E, o acento é diferencial, ou seja, aparece para diferenciar o verbo da conjunção E. Não, gente. Observem. O E aqui é um verbo. Os verbos são tônicos. É terminado em E? Na verdade, é o próprio E. Então, sim, tem que ser acentuada. Mas por que a conjunção então é terminada em E? Ou seja, só tem o E, na verdade, e não é acentuada? Porque é átona. A conjunção E não tem como ser representada por gestos e não existe, então, no mundo real, tá? O E também não, mas o E é um verbo, e eu já adianto a vocês, o verbo sempre vai ser tônico. Mas o acento aqui, que é usado no E e não é usado no E, na conjunção, é diferencial? Não. Por quê? Porque uma monossílaba tônica terminada em E deve ser acentuada. Uma monossílaba átona, nenhuma é acentuada. Tá? Então não é um acento para diferenciar. Este é um acento obrigatório. Certo? Entenderam por que está incorreto? Então, beleza. Vamos então continuar aqui nas paroxítonas. Então, as paroxítonas, para nós então classificarmos tais palavras que são paroxítonas, logicamente que nós vamos ter de ver qual é o que? A posição da sílaba tônica. E qual posição da sílaba tônica vai determinar que ela é uma paroxítona? Quando ela for a
penúltima. Então, todas as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, se forem terminadas, então vocês vão olhar para a terminação em L, I, N, U, R, X, AN, espécie de tongo, ons, on, devem ser acentuadas, tá? Vocês podem memorizar assim, ó, li no chão, espécie de tongo, onson. Ah, mas isso não tem sentido. Repita umas 10 vezes aí. Vamos ver se não vai ter sentido. Aí você nunca mais vai esquecer. Lir no chão, espécie de tongo, onson. Li no chão, espécie de tongo, onson. Bom, então, quando vocês decorarem, né, em forma de palavra, li no chão, espécie de tongo, onson, vocês então depois vão soletrar. Ah, então, deixe-me ver aqui, repórter. As monossílabas, aliás, desculpem, as paroxítonas terminadas em li no chão, espécie de tongo, onson, devem ser acentuadas. L, I, N, U, R, X. R, X, R. Então, repórter termina em R e é paroxítona, porque o repor é a sílaba tônica. Então, é a penúltima sílaba, paroxítona, terminada em R. Deve ser acentuada. Então, vocês vão fazer o que? Soletrar. Então, as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, espécie de tongo, ons, on, devem ser acentuadas, tá? Aí nós temos aqui os exemplos, ó. Amável, o ma aqui é a sílaba tônica terminada em L, deve ser acentuada aqui, L. Hífen, você tem o I aqui, sendo a sílaba tônica, lógico, tem um acento, né? Se vocês já observarem a palavra escrita por uma outra pessoa, então, logicamente, vocês já sabem que é uma paroxítona, tá? Pela posição aí do acento gráfico, porque o acento gráfico marca o quê? A sílaba tônica. Beleza, mas vamos dizer que você vai escrever a palavra hífen. Aí você fica na dúvida. Bom, você fala hífen, não hífen. Então, o I, né, o HI, é a sílaba tônica. Beleza, é uma paroxítona, conforme a posição da sílaba tônica, a penúltima. Terminada em N, li, L-I-N. Opa, então tem que ser acentuada. Aí você coloca o acento no I, ou seja, na sílaba tônica, tá? Porque o acento só recai na sílaba tônica. Éter, você separa, éter. Então a paroxítona terminada em R. Clímax, é uma paroxítona terminada em X. Júri, é uma paroxítona terminada em I. Júris é uma paroxítona terminada em I seguida de S, e o S não vai fazer diferença quando se juntar a vogais, tá? Bônus. Bônus, então, é uma paroxítona terminada em U seguida de S, tá? É isso? Observe aqui. U. Certo, tá? Agora, o difícil é achar uma palavra terminada em U somente. Aí, álbum, terminado em álbuns em uns, prótons em NS, aí vem órfão e órfãos, ãos, bíceps em PS, trípex em PS também, duplex em X, não é duplex, né? Duplex, e colégio em ditongo, tá? E órgãos em ãos. Beleza, então. Agora vamos às exceções, né? Temos aqui, ó, não se acentuam graficamente os ditongos abertos ei, oi, el. Deixe-me colocar aqui as aspas. Da sílaba tônica das palavras paroxítonas. Ah, professor, mas por que o senhor está falando isso? Por que você está falando isso? Pelo seguinte, gente, antigamente as palavras que eram paroxítonas, por exemplo, em ideia, você vai separar assim, ó. Ideia. Os ditongos paroxítonos abertos, ei, oiel, eram acentuados. Até os paroxítonos, todos os ditongos oxítonos, monossílabos, oxítonos e paroxítonos também eram acentuados, tá? Só que estes acentos caíram. Eles não mais, né, devem ocorrer. Antigamente, deixe-me mostrar para vocês.
Eu garanto que muitos pais de vocês, ou avós também, acentuavam e até hoje tem problemas, né, em parar de acentuar a palavra ideia. Era acentuada essa palavra. Tá? Diarreia, coreia, europeia, heróico, geleia, plateia, assembleia. Meu Deus, até hoje existem placas com acento, placas muito antigas. Tá? Assembleia de Deus, no caso igreja. Aí tá lá o acento. Né? Por quê? Justamente por isso. Né? Assembleia. Era um ditongo paroxítono que antigamente era acentuado. Tá? E hoje não é mais, certo? Tá, então vamos a 13 aqui. Assinala-se com acento circunflexo, olha só, obrigatoriamente. Pôde com o acento fechado. É pôde mesmo, tá? Terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo, que se distingue da correspondente forma do presente do modo indicativo pode, com som aberto. Vamos ver isso? Observem aqui. Pode. Verbo poder. Aí temos aqui, na terceira pessoa do singular, ó, eu posso, tu podes e ele pode, ou pode, né, como nós falamos. E aí no pretérito perfeito, eu pude, tu pudeste e ele pôde, tá? Tá pode, né? Então, beleza. É isso aí. Este acento é obrigatório. Professor, é obrigatório, mas só que é uma paroxítona terminada em E, não deve ser acentuada. Sim, tá certo. Mas mesmo sendo um acento que é diferencial, porque ele realmente é diferencial, tá? Mas ele é um acento obrigatório, tá? Assim como em outros casos aqui que nós vimos, né, que o acento é diferencial, como um tem, né, o vem aqui, mas ele é obrigatório, ele não é facultativo. Então, ele é tanto, no caso, um acento diferencial, tá, como um acento obrigatório. Por exemplo, aqui, ó, porque se distingue, né, uma ocorrência no presente da outra do pretérito perfeito. Tá? Vamos a 4. Assinala-se com acento circunflexo facultativamente. Agora é o acento facultativo. Nós aprendemos que existe o acento obrigatório. Este acento pode ser diferencial, certo? Agora nós vamos aprender que existe um acento que é diferencial, mas é facultativo. Este acento aqui é diferencial porque o demos, tá? Demos. Calma, não estou falando de coisa feia não, tá? Primeira pessoa do plural, do presente, do subjuntivo, para distinguir da correspondente forma do pretérito perfeito do modo indicativo, demos. Vamos ver. Está aqui. O mesmo verbo. Opa, desculpe, não é o mesmo verbo. O verbo, então, dar. Temos aqui, demos, no pretérito perfeito, sem acento, tá? E aí nós vamos para o modo subjuntivo. Demos, opa, não está com acento. Por quê? Porque é facultativo o uso desse acento, tá bom? Vamos observar aqui em algum conjugador. Conjugador de verbos. Pretérito perfeito, tá aqui, ó. Demos, sem acento. Nós demos, primeira pessoa. E agora, do subjuntivo, demos. Não assinalaram aqui, então, o acento, tá? Mas existe esse acento facultativamente. Certinho? Então é isso aí. Vamos lá. Continuando. 5. Assinala-se com acento circunflexo facultativamente forma substantivo com som fechado. Distinta, ou seja, é um acento diferencial, só que facultativo, da forma verbal, né,
forma. Ou seja, nós temos aí então a terceira pessoa do singular do presente do indicativo ou a segunda pessoa do singular do, no caso, imperativo com som aberto. Tá? Então, também é facultativo. Né? Agora o 7. Assinale-se com acento agudo facultativamente as formas verbais, né, de primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo viajamos ou viajamos, com acento ou sem acento. Não deveria ser acentuada. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em O seguida de S. Assim como forma, tá? É uma, então, paroxítona terminada em A. Não deveria ser acentuada. Então, o substantivo forma de bolo, forma, você pode colocar o acento ou não. Agora, a palavra forma, a sua forma, ou ele forma muitas coisas, no caso, o verbo, né? Ele não, então, deve ser acentuado nem facultativamente. É o substantivo com som fechado, tá bom? Beleza. Então, temos aqui na 6. Você vai dispensar, que prescinde-se de acento circunflexo, ou seja, dispensa-se, né, nos substantivos e nas formas verbais paroxítonas que contém o O tônico oral fechado de um hiato, né, em primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E o E também, né, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo e ou do subjuntivo. Tá? Ou seja, os casos de povo, isso aqui é para os mais velhos. Antigamente existia um acento aqui, ó. Povo. Tá, opa, aí não dá, né? Povo, vou, enjoo, crem, dem, sempre nas primeiras, no caso, vogais, tá? Tá aqui, ó, povo, vou, enjoo, crem. Só que aqui o Word está já identificando como erro, porque ele está atualizado, tá? Então, todas essas formas, descrem, desdém e entre várias outras, tá? Então, também dispensa o verbo, olha só, quer do acento agudo, quer do circunflexo, para distinguir palavras paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tônica aberta ou fechada, são homógrafas. Assim, deixam de se distinguir pelo acento gráfico, observe, as flexões do verbo parar, para, no caso, diferenciar da preposição para. Tá? Então, por exemplo, para de fazer isso. Existe a preposição para também. Isto é para você. Antigamente existia o acento, hoje não existe mais. Tá? E também o verbo pelar, do pela, a preposição por, mais, no caso, o pronome pessoal do caso oblíquo de terceira pessoa do singular átono, tá? Ou seja, o a. Então, per mais a é igual a pela, tá? Ou seja, não existem mais estes substantivos, tá bom? E por último, os verbos apropinquar, ou que significa aproximar, nas três pessoas do singular, e na segunda pessoa do plural do presente do indicativo e do subjuntivo deveriam ser acentuadas, mas não são. Observem aí. Apropinquar. Beleza. Beleza que o verbo aqui, aliás, o dicionário não tem aqui, né, o verbo. Deixe-me mostrar aqui então no Aulete. Tá aí, apropinquar. Mas aí não vou ter a conjugação do verbo, tá? Só se eu for para um conjugador. Aqui, o conjugador de verbos, vamos ver aqui então. Apropinquar. Tá aqui. Eu apropinco. Apropinco. É paroxítono, tá? Terminado em ditongo. Deveria ser acentuado. Mas não é. Por quê? Por que não? Não é. Simplesmente isso, tá? Ou seja, estes verbos, tá? Eles não recebem um acento simplesmente porque são verbos que nós não temos, então, com tanta frequência na língua portuguesa, e por isso eles não recebem um acento, e é muito complicado muitas vezes você ter de entender o porquê de
tudo na língua portuguesa, porque muitas vezes há esses vácuos, né? Ou seja, você simplesmente tem de memorizar, certinho? Então é isso aí, gente. Nós vamos ficar por aqui para na próxima aula nós então estudarmos as proparoxítonas junto com os casos especiais, tá? E eu vou deixar então um exercício, um pequeno exercício para vocês responderem, tá bom? Então tchau, tchau e até a próxima aula.